Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Quero aqui fazer um react a um vídeo de irmãos protestantes, um vídeo que tem como título Não havia bispo nem papa em Roma. Neste vídeo, estes irmãos vão argumentar que no período pós-apostólico, logo após a morte dos apóstolos, os primeiros séculos, primeiras décadas, e no primeiro século da igreja cristã, não havia na cidade de Roma nem bispo e muito menos um papa. A igreja de Roma, no início, era governada, segundo eles, por um colégio de presbíteros, por várias lideranças, e não por um bispo. Um bispo na cidade de Roma só iria aparecer depois da segunda metade do século II, ou seja, depois do ano 150 depois de Cristo. É que, então, lá para frente iria aparecer um bispo na cidade de Roma. Então, essa ideia de que o bispo de Roma é sucessor de Pedro e assim, um vai suceder no outro, seria algo historicamente equivocado. Portanto, a ideia católica do papado não teria consistência histórica. Isso é, no fundo, aquilo que se pretende afirmar com este vídeo. Bem, vamos ouvir a argumentação que é apresentada e fazer as devidas ponderações, os comentários, para mostrar que a tradição, e historicamente isso é confiável, sempre nos aponta e nos apontou que houve sim bispos em Roma desde a morte de Pedro e Paulo. Houve uma sucessão de bispos em Roma, que para a Igreja Católica é a sucessão que hoje aponta para Leão XIV. Mas vamos ouvir aquilo que é dito por estes irmãos e fazer assim os devidos comentários. Dentro da questão já que o Lucas tocou nessa questão da ausência do episcopado monárquico, só para o pessoal entender, é que a gente está dizendo o seguinte: não tinha como ter papa na igreja de Roma, porque não tinha sequer um bispo. Você não tinha a figura de um bispo que dirigisse toda a igreja. Essa é a tese. Não havia um episcopado monárquico em Roma. O que é episcopado monárquico? Episcopado, episcopo, bispo, monárquico, o governo de um. Então não havia um bispo que governava a igreja de Roma. Portanto, não havia um papa em Roma nos primeiros séculos. No início, a igreja de Roma, segundo o que vai ser dito, ela era governada por um colégio de presbíteros. Tinha várias lideranças e não um bispo. Então não tinha papa no início da igreja. É isso que eles afirmam. Tem um livro que eu acho que nenhum livro tratou dessa questão de forma tão seminal quanto esse, que é um livro de um autor alemão chamado Peter Lamp. O título do livro é From Paul to Valentinus. Então aqui ele apresenta a sua fonte, que é esse teólogo luterano que vai apresentar essa tese, no qual ele se baseia. Vamos ver quais são os argumentos. Em que ele basicamente vai traçar, é um livro extremamente detalhado. Tem um artigo no meu site, se você não quiser ler o livro, até porque realmente é uma literatura bem pesada, que o título do artigo é justamente esse: A ausência do episcopado monárquico em Roma, em que eu faço basicamente um resumo bem resumido desse livro. E ele vai trazer justamente essa... Então, ele vai apresentar os argumentos deste autor para dizer que não havia um episcopado monárquico em Roma. Não havia bispos em Roma nas primeiras décadas da Igreja de Roma. Vamos lá, ver os argumentos. Essas evidências que o Banzoli trouxe, ele falou, por exemplo, do pastor de Hermas. O pastor de Hermas era um cristão romano. E o pastor de Hermas, ele fala muito sobre disputas pelo poder na Igreja de Roma. Só que ele sempre se refere à liderança da igreja de uma forma colegiada. Ele fala das disputas da igreja, mas ele sempre está num contexto, ele sempre se refere a um colegiado de líderes. Bem, aqui é apresentado um primeiro argumento que se refere ao Pastor de Hermas. O que é isso? O Pastor de Hermas é um livro escrito por volta do ano 160, 150, por aí, depois de Cristo. Então, um livro lá dos primeiros séculos do cristianismo. Então, o que é que
está dizendo, né, o nosso irmão protestante. Que nesse livro do pastor de Hermas, ele se refere a conflitos na igreja de Roma, onde dá a entender que não havia um bispo, mas havia várias lideranças disputando o poder. Isso é o que é dito. Então, o texto do pastor de Hermas mostraria que não haveria um bispo em Roma. Bem, o texto do pastor de Hermas, eu já o li, é um texto profundamente com linguagem simbólica, né? Linguagem apocalíptica, de possíveis várias interpretações, né? Então, basicamente, eu não percebi esta ideia que é aqui apresentada. Vou até reler o pastor de Hermas para ver se isso de fato está claro no texto, porque não me pareceu. Independentemente disso, o fato é que o pastor de Hermas diretamente não diz nada disso. O texto não afirma que a igreja de Roma é governada por um colégio de presbíteros e não existe um bispo em Roma. O texto não diz isso. Agora, nós temos um testemunho externo ao livro do pastor de Hermas que contraria esta tese. Se trata do testemunho do cânon muratoriano. O que é isso? O cânon muratoriano é um fragmento, um texto que foi encontrado, que se reporta à Igreja de Roma, e ele é importantíssimo na história do cristianismo, sobretudo com relação ao estudo da formação do cânon bíblico. É a primeira lista que nos é apresentada historicamente dos textos que os cristãos devem usar como escritura. Então é de um valor histórico e de um testemunho muito precioso. E nesse fragmento chamado cânon muratoriano, que data ali por volta do ano 180, 190, que apresenta a lista dos livros que os cristãos devem usar como escritura, ali se fala do pastor de Hermas. E o interessante é que o texto do cânon muratoriano diz assim: recentemente, em nossos dias, Hermas escreveu em Roma o pastor. Então, bate com aquilo que foi dito até aqui. O pastor de Hermas foi escrito por um cristão que estava em Roma. E o texto do cânon muratoriano completa, sendo que o seu irmão Pio ocupa a cátedra da igreja de Roma. Então, aqui se diz que o pastor de Hermas foi escrito enquanto Pio era o bispo de Roma. Isso é claro, isso é um testemunho histórico claro, que derruba a tese, essa primeira tese que foi apresentada, para dizer que no tempo de Hermas não havia bispo em Roma. Temos um testemunho histórico que diz, sim, havia em Roma um bispo quando o pastor de Hermas foi escrito. Quem era? Pio, que estava à frente da cátedra da igreja de Roma. Então, está aí um testemunho histórico que derruba essa tese aqui apresentada. Vamos ver os outros argumentos. Só que essa evidência, o Lucas citou a carta aos Romanos, e o Lampe ele cita especialmente o capítulo 16 da carta aos Romanos, que é justamente onde você tem essas saudações, e dali você tem uma conclusão muito óbvia. O que a gente chama de igreja de Roma no primeiro século, basicamente era uma rede de igrejas domésticas, né? Ele, inclusive, trata da evidência arqueológica, assim, num nível extremamente específico, né? Ele vai mostrar, por exemplo, que como em Roma você já tinha uma quantidade muito expressiva de cristãos, e a gente tem que lembrar, tá, gente? É porque tem gente que realmente até hoje acredita que no século I você tinha templos católicos cheios de imagens e o pessoal celebrava uma missa em latim. Mas, enfim, o que você tinha no primeiro século aí? Você tinha uma rede de igrejas domésticas, provavelmente o líder da igreja doméstica era o proprietário da casa onde a igreja se reunia, né? E o que você tem basicamente em Romanos 16 é basicamente isso. Você tem Paulo saudando vários líderes dessas igrejas domésticas. Então você tem um cristianismo em Roma que ele é fragmentado, ele é um cristianismo fracionado. Aí quando... Bem, esse é o segundo argumento apresentado, que é o quê? A carta de Paulo aos Romanos. Então o que ele aqui está dizendo é o seguinte, olha, Paulo escreve a carta aos Romanos, e no capítulo 16 ele vai saudar várias pessoas. Essas pessoas eram vários líderes da igreja de Roma, a igreja essa que estava espalhada. De fato, os cristãos se reuniam em casas, né? E ele diz ali, cada dono de uma casa era como se fosse um líder, né? Então o que havia era um cristianismo fragmentado em Roma, né?
várias pequenas comunidades que se reuniam. E Paulo vai saudar essas lideranças da comunidade de Roma, o que mostra que Roma, nesse período, não tinha um bispo, tinha vários líderes. Bem, algo que assim a gente pode dizer que é um pouco controverso no que ele diz é dizer que o cristianismo em Roma era fragmentado, que não havia uma unidade. Ora, Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos de Roma. Ele não está escrevendo várias para grupos diferentes. Existia alguma unidade, certo? Bem, quando Paulo escreve aos romanos, não havia um bispo em Roma? Provavelmente não. Isso, nesse ponto, está certo. Há algum problema com isso? Não. Pedro e Paulo ainda estavam vivos. Paulo é autoridade apostólica escrevendo aos romanos. Nós temos alguns testemunhos históricos que nos atestam que Pedro esteve pregando em Roma antes de chegar em Roma no fim da sua vida, onde foi martirizado. Isso eu trato num vídeo que está aqui no canal, que tem como título Pedro foi bispo de Roma. Lá vocês podem conferir sobre isso. Mas, de fato, não foi nem Pedro nem Paulo que fundaram a Igreja de Roma. A Igreja de Roma foi fundada por cristãos que lá chegaram e não sabemos quem foi. No entanto, a gente pode dizer que, de alguma forma, esses cristãos estão ligados a Paulo e a Pedro. Isso eu também trato nesse vídeo que comentei aqui. E aí é preciso a gente dizer algo. Os apóstolos fundavam as igrejas. Eles eram itinerantes, eles não ficavam no lugar. Eles iam fundando várias igrejas. Quando eles fundavam essas igrejas, eles deixavam lideranças, provavelmente um conselho de líderes ou de presbíteros em cada igreja que eles fundavam. E essas igrejas, que tinham seus líderes, no entanto, tinham como autoridade última o apóstolo. Isso é atestado na Escritura, a autoridade dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, eles eram a autoridade última da igreja. Isso é fato. Isso é que nós vemos, mais ou menos, de modo fragmentário no Novo Testamento. A gente vê Paulo deixando lideranças em Éfeso, por exemplo, E ele escreve cartas, porque ele tem autoridade sobre aquela igreja. Então, provavelmente, o que acontecia é que no tempo dos apóstolos, eles deixavam um conselho para governar determinadas igrejas, eles circulavam para outros lugares, mas aquelas igrejas estavam ligadas aos apóstolos, à autoridade dos apóstolos e do apóstolo que fundou determinada igreja. Na medida em que os apóstolos vão morrendo, e que vai se sentir na necessidade de organizar a igreja, a gente vai percebendo que da figura dos apóstolos passa-se, a gente não sabe historicamente como isso acontece, não temos detalhes, mas disso vai se passar para a figura do bispo, de um modo mais claro. É verdade que no Novo Testamento, bispo e presbítero parecem às vezes a mesma coisa, não tem distinção. Por quê? Porque ou um conjunto de presbíteros ou de bispos se diz que governa determinada igreja, cuja autoridade última é o apóstolo. Mas, logo muito cedo, na igreja vai havendo uma distinção para um bispo local e o conselho de presbíteros. Na medida em que vai passando a autoridade dos apóstolos para os bispos locais. Veja, os apóstolos, eles circulam, eles são itinerantes. Mas, logo a gente vai ver, a carta de Tito e Timóteo nos mostra isso, a figura de uma liderança local que vai ficando no lugar dos apóstolos. E na medida que eles vão morrendo, isso vai se disseminando em todas as igrejas, de modo que todas as igrejas elas vão evoluir para uma estrutura de um bispo, episcopado monárquico, presbíteros e diáconos. Isso vai acontecer naturalmente na igreja. Nós vamos ver quando a gente percebe. As igrejas vão evoluir assim. De novo, historicamente, isso não é mostrado com detalhes como acontece, mas é o que a gente percebe, Então, o fato de que Paulo está escrevendo aos romanos e parece que lá tem várias lideranças não é problema algum, porque ainda está no tempo dos apóstolos. A autoridade última ainda é os apóstolos, seja Pedro ou Paulo, mesmo que eles não estivessem lá presentes. Tá? E a autoridade de Pedro vai se consolidar, sobretudo, com o seu martírio em Roma, Mas também a tradição atesta que ele
de alguma forma pregou em Roma antes do seu martírio, né? Isso seria um outro assunto que eu trato no vídeo, que aqui eu já comentei. Então esse argumento da carta de Paulo aos Romanos não prova nada, porque não tem problema algum a gente admitir que num primeiro momento as igrejas locais eram governadas por conselhos de presbíteros enquanto os apóstolos eram vivos. Mas na medida que os apóstolos morrem, essa autoridade é passada para os bispos locais, a autoridade de um sobre uma igreja, né? O bispo com o conselho de presbíteros e os diáconos. Bem, até hoje na Igreja Católica, o bispo ele governa uma diocese com o conselho de presbítero, tá? Isso não morreu na igreja. O conselho de presbíteros, o presbitério, ele continua a existir na igreja e continuou, mas com a figura do bispo que sucede os apóstolos. Os apóstolos tecnicamente não eram bispos. Eles circulam pelas igrejas. Embora a gente fale que Pedro foi bispo de Roma, ali, para Pedro, a palavra bispo ela deve ser entendida num sentido diferente, não no sentido de bispo que nós temos hoje. Isso eu também explico no vídeo que aqui já comentei. Porque Pedro é, antes de tudo, apóstolo, né? E depois dos apóstolos, não haverá mais apóstolos, haverá bispos. A autoridade dos apóstolos passa para o bispo, e o bispo não é apóstolo, e há uma diferença, porque o bispo ele só tem autoridade que vem dos apóstolos, mas a autoridade sobre a igreja local, né? Sobre a igreja local. E assim a igreja vai se estruturar com bispo, presbítero e diácono. Então, de novo, o argumento aqui da carta de Paulo aos Romanos não prova nada, porque é tranquilamente possível a gente admitir que no tempo em que os apóstolos eram vivos, a igreja de Roma ela tinha um conselho de presbíteros que governava a igreja, porque os apóstolos estavam circulando, estavam pregando em outros lugares. Ok? Continuamos. Quando você avança um pouquinho na história, você tem, por exemplo, a primeira carta de Clemente, né? A gente chama de primeira Clemente, mas não tem nada nessa carta dizendo que ela foi escrita por Clemente. Na verdade, é uma carta da Igreja de Roma, é assim que a carta é apresentada. É basicamente uma carta da Igreja de Roma dirigida à Igreja de Corinto. Então, outra questão que a gente vê por aí é justamente isso. Imagine você, se Roma tivesse um bispo monárquico, o chefe de toda a igreja, e se pior, né? Esse chefe não era só chefe da igreja de Roma, ele era chefe da igreja inteira, da igreja universal. Como é que não há uma identificação dele na carta? É uma outra evidência que aponta para o fato de que ainda não havia um bispo monárquico. Uma outra evidência... Então, aqui o terceiro, né, argumento é a carta de Clemente aos Coríntios. Então, nós temos a chamada Carta de Clemente aos Coríntios, que data do ano 96. Né? Essa carta foi escrita pela igreja de Roma para a igreja de Corinto. E é isso que faz com que ele aqui faça a argumentação, né, que ele apresentou, de que esta carta, o corpo da carta, quando você lê, não aparece o nome de Clemente. Ela é atribuída a Clemente, mas em nenhum momento, né, eu, Clemente, né, e às vezes usa até o plural, né, ou a terceira pessoa. Então o fato de que no corpo da carta não se nomeia Clemente, eles argumentam, olha, tá vendo? Isso é uma prova, uma evidência de que não havia um bispo de Roma. Mas quem está escrevendo é a igreja de Roma, que é governada por um colégio de presbíteros, e não Clemente. Tá, é verdade que a carta não traz o nome de Clemente, mas também a crítica externa nos mostra que ela sempre foi atribuída a Clemente. Por quê? E aí, vamos lá a alguns argumentos. Conforme testemunhas mais fidedignas, Clemente de Roma é o autor da carta aos Coríntios, e não, né, um conselho de presbíteros anônimos, porque também a carta não é dirigida como se fosse, né, do conselho da igreja de Roma à igreja de Corinto. Não, ela simplesmente, né, começa e vai. Né? Não está dizendo que é um conselho de presbíteros que está escrevendo a carta. De fato, ela é colocada como a carta da igreja de Roma à igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava sofrendo um problema e a igreja de Roma escreve para resolver essa situação, que também é muito interessante. Né? Por que a igreja de Roma quer entrar nessa questão, né? Ou entra nessa questão? Qual a autoridade que a igreja de Roma tinha para solucionar um problema da igreja de Corinto? Isso é
dá pano para manga, né, para falar da autoridade da Igreja de Roma, mas isso é uma outra questão. Bem, o fato é que todos os manuscritos e versões da carta trazem como título Carta de Clemente aos Coríntios. Ela é sempre atribuída a Clemente. Não há nenhum manuscrito anônimo. Eusébio de Cesareia vai narrar 2 testemunhas antigas de peso em favor dessa autoria. Então, Eusébio de Cesareia escreve um livro chamado História Eclesiástica, né, por volta do ano 330, onde ele tem acesso a muitos documentos que depois se perderam, inclusive, e ele nos dá o testemunho, 2 testemunhos importantes, né, que afirmam que Clemente é que escreveu essa carta. Temos o testemunho de Egésipo, que é provavelmente de origem judaica, que passando por Corinto, chega a Roma durante o pontificado de Aniceto, por volta do ano 155 e 166. Aniceto foi bispo de Roma. E nessa sua viagem, nas suas memórias, ele fala da carta de Clemente aos Coríntios. Isso está na História Eclesiástica, no livro 4, capítulo 22. Então, um testemunho importante de alguém que passou por Corinto, que foi a Roma, que falou com o bispo de Roma e que fala dessa carta que Clemente enviou aos Coríntios. É um testemunho histórico de peso. E um outro testemunho muito importante é do próprio bispo da cidade de Corinto, Dionísio, que escreve uma carta ao bispo de Roma, Soter, por volta do ano 170. Então a gente vê que em 155 já tem um bispo de Roma. Egésipo foi conversar com ele, né? Aniceto. Né? E aqui em 170 tem um bispo de Roma, Soter. E o próprio Dionísio, bispo de Corinto, será que o bispo de Corinto não conhece a tradição da sua igreja? E aí, o que Dionísio diz? Dionísio menciona a carta de Clemente aos Coríntios e revela que desde muito tempo, segundo o antigo costume, ela era lida na Assembleia dos Fiéis. A igreja de Corinto lia a carta de Clemente na Assembleia. Então todos conheciam. Hoje, diz Dionísio a Soter, celebramos o santo dia do Senhor, durante o qual lemos vossa carta. Então ele está dizendo, né, que porque Soter havia escrito a Dionísio, ele confirma que, inclusive, leram a carta de Soter na Assembleia, aos fiéis. Né? Continuaremos a lê-la sempre como advertência, como fazemos, de resto, com a que anteriormente nos enviou Clemente. Então aqui temos o testemunho do próprio bispo de Corinto, dizendo que Clemente é que escreveu a carta. Então, assim como Soter, no ano 170, escreveu uma carta aos Coríntios, e eles vão lê-la na Assembleia, ele diz, da mesma forma como lemos a carta que Clemente nos enviou, e que é lida, e não deixou de ser lida, na Assembleia de Corinto. Então, temos o testemunho do próprio bispo de Corinto. Então, esse argumento apresentado é falho, cai por terra, absolutamente, né? Ainda no livro 3, capítulo 16 de sua História Eclesiástica, Eusébio ainda se refere a uma carta de Clemente como autêntica, longa e admirável, que ele redigiu da parte da Igreja dos Romanos para a Igreja dos Coríntios, a propósito de uma sedição que então se levantara em Corinto. Soubemos que em muitas igrejas se fazia outrora a leitura pública desta carta e ainda hoje é lida na Assembleia. Então, de novo, em outro lugar, Eusébio de Cesareia fala desta carta de Clemente como uma carta da Igreja de Roma para a Igreja de Corinto. Por isso ela é impessoal, né? De fato, é a carta da Igreja de Roma à Igreja de Corinto. Mas sempre, sempre, claramente escrita por Clemente. E a maior prova disso é o próprio bispo de Corinto. Será que ele não saberia? A carta foi escrita para a sua própria igreja e ele não saberia disso? Provavelmente que sabe, né? Então ficamos com o testemunho de Dionísio e o argumento aqui apresentado cai por terra absolutamente. Vamos ouvir o outro argumento que é apresentado. Isso importante é a carta de Inácio de Antioquia, apesar de hoje haver uma certa controvérsia a respeito da autenticidade dessas cartas. Eu confesso que eu achei
que a posição acadêmica hoje já estava bem consolidada, no sentido de que a recensão menor de 7 cartas, já havia um consenso sólido, no sentido de que a recensão menor de 7 cartas são autênticas. Mas há um tempo atrás eu fui dar uma pesquisada e eu vi que nas últimas décadas, muita gente, principalmente da escola alemã, tem colocado em dúvida, se não as 7 cartas, mas pelo menos algumas das 7 cartas. Então, mas enfim. Tem lá o próprio chefe, né? O chefe achava que todas eram atribuídas, mas não era da autoria atribuídas a Inácio. Era a posição Só que, particular do chefe, né? Depois do chefe, no início do século XX, a posição da crítica textual ela se moveu muito no sentido de afirmar que elas eram autênticas. Inclusive o Jaroslav Pelikan, a 7. Inclusive o Jaroslav Pelikan afirma isso, até mesmo os críticos textuais protestantes. Mas o que eu acabei identificando, que ainda não é algo majoritário, mas tem um movimento hoje que não é tão irrelevante assim, de estudiosos nas últimas décadas que levantaram novamente dúvidas sobre a autenticidade dessas cartas. Mas, enfim, você tem uma carta de Inácio aos Romanos. Bem, apenas uma pequena colocação, né? Esse argumento vai tratar de Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo de Antioquia, então olha lá, bispo de Antioquia, episcopado monárquico, morreu no ano 107. E ele, no caminho para o martírio, escreve 7 cartas, certo? E uma dessas cartas é a Igreja de Roma. O que aqui ele disse até então é o fato de que essas cartas, no primeiro momento, foram tidas como atribuídas a Inácio, mas que não eram de Inácio. Depois a crítica admitiu que elas eram, de fato, cartas de Inácio, mas que tem um pequeno grupo que contesta que essas cartas sejam de fato de Inácio, né? Então, um grupo pequeno faz essa contestação, mas isso é indiferente. A maior parte dos acadêmicos admite a originalidade, né, das cartas a Inácio, e é isso que importa. Então, nesse primeiro momento é disso que ele está falando. Agora vamos ver o argumento que é apresentado, pelo fato de que Inácio escreve uma das suas cartas à Igreja de Roma. E é uma coisa importante, quem já leu as cartas de Inácio percebe que tem uma preocupação clara ali, a autoridade do bispo. A principal preocupação de Inácio nessas cartas é justamente estabelecer a autoridade do bispo na igreja local, né? Bem, a finalidade da carta não é estabelecer a autoridade do bispo. Ele está escrevendo para igrejas onde a autoridade do bispo já está estabelecida. Ele não está estabelecendo a autoridade dos bispos. Essas igrejas já possuem bispos. E ele reafirma, ele constata e reafirma a doutrina da igreja. É isso. E ele nos mostra uma estrutura da igreja que se dá nas igrejas locais com bispo, presbíteros e diáconos. Inclusive até hoje a igreja católica é assim, bispo, presbíteros e diáconos. Ele atesta isso, certo? A hipótese mais provável é que Inácio ele estava provavelmente vivendo alguma experiência de cisma na igreja de Antioquia. Hipótese. Mas que não tem prova, né? Que havia já heresias? Havia. E por isso, desde cedo, os padres da igreja falam da importância do bispo, né? Da comunhão com os bispos, o perigo das heresias, enfim. Né? Por isso que ele enfatiza tanto a questão do bispo, né, em todas as cartas. Porém, na carta aos Romanos, ele não menciona o bispo de Roma. Nossa. Quando ele escreve a Igreja de Roma, ele não menciona o bispo de Roma. Qual será o motivo? Tipo assim, é muito difícil de você explicar por que ele não faz nenhuma menção ao bispo de Roma, sendo que ele tinha uma ênfase tão grande justamente na autoridade do bispo da igreja local. Então isso também é visto pelos historiadores como uma evidência de que quando Inácio escreve a Roma, ainda não havia se identificado essa ideia de um bispo monárquico ali naquela igreja. Inclusive, falando de Inácio... Então, qual é a conclusão? Inácio, quando escreve aos Romanos, não menciona o bispo. Conclusão, não havia bispo em Roma. Será? Não. Não tem prova alguma disso. Absolutamente nenhuma. De fato, as outras cartas, Inácio menciona e saúda os bispos de cada igreja para a qual ele escreve e outras pessoas mais. Ele faz algumas saudações.
né? E quando ele escreve a Igreja de Roma, ele não saúda ninguém. De fato, isso parece estranho, né? Ele não fala da questão da autoridade do bispo, porque nessa carta ele trata de outro assunto. Ele não está tratando da questão do episcopado. Talvez porque ali, eu diria, a questão do episcopado fosse evidente, estava bem estabelecida, até por demais. Ele não trata, ele trata de outras questões na carta aos Romanos. E de fato ele não saúda ninguém. Por quê? Por que será que ele não faz a saudação ao bispo de Roma quando escreve aos Romanos? E não saúda mais ninguém? De fato, não dá para saber qual era a intenção que estava na cabeça de Inácio. Mas ele deixou algo que pode nos ajudar a compreender. Logo no início da sua carta, ele diz assim: uma vez que Deus ouviu minha oração, pedindo para vê-los, gente piedosa, eu continuei pedindo mais. Então ele diz, Deus ouviu a minha oração, no qual eu pedia para vê-los. E ele está indo em direção a Roma. Ele está sendo levado para Roma. Certo? Explico, ele continua. É como prisioneiro por Jesus Cristo que espero saudá-los, se a vontade de Deus for de fato que eu seja digno de enfrentar meu fim. Ou seja, ele espera, portanto, saudá-los. Ele não saúda ninguém, ele não menciona ninguém. Por quê? Porque ele vai vê-los e ele espera saudá-los. Acredito que isso explica o motivo pelo qual ele não se refere a ninguém na carta aos Romanos. A ninguém, né? Porque ele está indo a Roma e espera vê-los e saudá-los. Simples assim. Agora, se é fato que Inácio não menciona o bispo e ninguém da Igreja de Roma, ele também não menciona nenhum conselho de presbíteros. Ele não menciona que há um grupo de líderes que governa a Igreja de Roma. Não menciona. Então, fazer essa afirmação é com base em quê? Em nada. Não tem nenhuma prova histórica direta de que havia um conselho de presbíteros que governava a Igreja de Roma. Eu quero uma prova direta, porque aqui não é uma prova direta, é uma suposição. Inácio não fala do bispo de Roma, logo deve ser que há um conselho de presbíteros que governa a Igreja de Roma. Mas isso não é dito na carta de Inácio, como também na de Clemente. Clemente não menciona o seu nome porque, na verdade, a carta de Clemente não era de Clemente, mas de um grupo da Igreja de Roma. A carta não diz isso. Isso é uma suposição. Eu quero um testemunho direto de que isso seja uma verdade histórica. Não existe. É uma suposição. Suposição. Então, provavelmente, a carta de Inácio aos Romanos não menciona nem o bispo nem ninguém, porque ele está indo a Roma, espera vê-los e saudá-los. É isso que ele diz na própria carta aos Romanos. Então, esse argumento também está equivocado e não se sustenta. Continuamos. Tem uma citação de Inácio nessa carta aos Romanos que ele diz o seguinte: ele se direciona à Igreja de Roma, dizendo que a Igreja de Roma é aquela que preside na região dos romanos. Ou uma tradução, até uma tradução mais precisa seria aquela que preside no distrito dos romanos. No mesmo capítulo ele fala também a Igreja de Roma é aquela que preside em caridade. Aí, óbvio, gente, vocês podem imaginar que no passado, muito... Então é interessante, né? Veja, ele mesmo falou aqui na tradução, né, porque Inácio de fato escreve, e quando ele está escrevendo na carta aos Romanos, ele fala da Igreja de Roma que preside na região dos romanos, ou que preside no distrito romano, e que preside em caridade. Isso está dito na carta aos Romanos. Como ele interpreta? Vamos ver. Muitos católicos disseram, olha, Inácio está aqui defendendo o primado jurídico da Igreja de Roma. Só que hoje em dia, né, o Lucas até citou um desses historiadores, que é um que eu tenho inclusive bastante material dele no meu blog, que é o Francis Sullivan, que ele tem um livro sobre sucessão apostólica que ele trata justamente dessa questão. E ele traz o seguinte, ele afirma, ele e muitos outros, né, afirmam que assim, quando Inácio diz preside na região dos romanos, o termo utilizado ali, o termo grego utilizado, por isso que eu falei que a tradução mais precisa seria distrito, está se referindo ao local, assim, não é a todo o Império Romano, porque teve gente que realmente chegou a dar essa interpretação, que a Igreja de Roma preside em todo o Império. Mas ele está basicamente se referindo ao quê? À cidade de Roma. Ele está basicamente se referindo àquela região da cidade de Roma. Então o argumento é esse.
né? Inácio está se referindo à Igreja de Roma como aquela que preside na região dos romanos. A interpretação que ele dá, não. A Igreja de Roma preside no distrito romano somente a igreja que está ali na cidade de Roma. Ora, mas é óbvio que se trata da Igreja de Roma, ela tem autoridade sobre Roma. Não tem sentido dizer que a Igreja de Roma preside na região dos romanos, se isso significa que somente a Igreja de Roma tem autoridade somente sobre Roma. É uma tautologia, não tem sentido. Não tem sentido nenhum. O que Inácio está querendo dizer é que a Igreja de Roma preside a igreja. A igreja que preside todas as igrejas na região dos romanos. É uma interpretação possível e que muitos fazem. Porque também surge uma pergunta. Se para Inácio dizer, né, a igreja que preside na região dos romanos é para dizer que a igreja de Roma tem autoridade somente na região de Roma, na cidade de Roma, por que ele não escreveu a igreja que preside em Esmirna, para dizer da igreja que tem autoridade sobre Esmirna, a igreja que preside na Filadélfia, para falar da igreja que tem autoridade sobre a Filadélfia? Não faz sentido, tá? Porque ele está dizendo que a igreja romana preside na região dos romanos, porque ela está localizada lá. Mas ela preside a igreja toda. E preside em caridade. Né? Preside em caridade. Porque é um serviço de caridade, de fato. O serviço da autoridade, da primazia, a gente fala aqui da primazia da Igreja de Roma, é um serviço que deve ser exercido na caridade. Né? Aqui a gente sai um pouco do tema propriamente, né? do vídeo, mas ele que entrou, ele quis, né, já que Inácio falou da Igreja de Roma que preside e preside na caridade, ele quis puxar isso daqui, né, e dar a sua interpretação, obviamente, dizendo que isso não atesta em nada a primazia da Igreja de Roma, mas o que é também, vamos dizer assim, possível de contra-argumentação, né, como aqui procurei fazer. Mas esse não é o tema desse vídeo. Sobre o presidir em caridade, você não tem ali a mentalidade jurídica, né, do termo que seria colocada mais tarde. Na verdade... Exato. Aqui não se trata de nada jurídico, mas de dizer que o exercício da autoridade é um exercício de caridade, que também exerce a caridade, como aqui ele vai atestar também a caridade que a Igreja de Roma prestava a outras igrejas. A Igreja de Roma, inclusive, depois ela seria louvada como uma igreja muito caridosa. Então ela era uma igreja que tinha, nesse período da história, uma preocupação com as outras comunidades. Era uma igreja, inclusive, mais rica, e por conta disso ela era uma igreja que realmente ela tinha uma atividade de distribuição de bens, né, de donativos para outras igrejas que passavam por necessidade. Então essa fama da Igreja de Roma já existia nessa época. Então, assim... Que bom, pelo menos admitir que havia essa fama positiva da Igreja de Roma nessa época. Porque tem protestante que vai dizer que já nessa época a Igreja de Roma começou a se corromper, né? Mas aqui ele fala de modo positivo da Igreja de Roma. Mas vamos lá. A gente tem todas essas evidências que apontam justamente para isso. Você não tinha como ter um papa porque você não tinha sequer um bispo monárquico. Como a gente viu, essas evidências não evidenciam nada, absolutamente nada, não há evidência nenhuma. Nenhuma é uma evidência direta, dizendo diretamente que não há bispos na Igreja de Roma. São suposições, e muito fracas, e totalmente contestáveis, como aqui foi feito. Com relação à carta de Paulo aos Romanos, que não tem nada a ver com o tema, porque isso aí a gente ainda está no período apostólico, em que os apóstolos estavam vivos, com referência à carta de Clemente aos Coríntios, com referência à carta de Inácio de Antioquia, com referência ao pastor de Hermas, não tem evidência nenhuma. Nada, zero evidência, mas suposição. Somente é isso que tem, suposição, sem evidência histórica alguma. O Lucas falou do Francis Sullivan, e eu queria só trazer uma citação do Sullivan, apesar de o Lucas já ter citado um monte de autores, a maioria católicos, mas o Sullivan diz o seguinte: existe um amplo consenso entre os estudiosos, incluindo a maioria dos católicos. Aí ele está se referindo aqui, entre colchetes eu coloquei, mas ele está se referindo não só à Igreja de Roma, mas a outras igrejas, né? Então existe um amplo consenso entre os estudiosos, incluindo a maioria dos católicos, de que Roma e outras igrejas continuaram por algum tempo a ser dirigidas por um colégio de presbíteros.
Então, assim... Tá, qual a prova? Qual a prova apresentada? O que ele está dizendo aqui há um consenso, haveria um consenso entre muitos acadêmicos para dizer que, por um tempo, a igreja primitiva era governada por um conselho de presbíteros e que a figura do bispo só surgiu depois. Inclusive, né, segundo a tese aqui apresentada, a igreja de Roma. No início não havia nem bispo nem papa em Roma, mas um conselho de presbíteros. E só depois do ano 150 para frente, ou seja, mais de 100 anos depois da morte de Jesus, né, é que foi surgir bispo em Roma. É o que ele diz aqui. Mas qual a prova histórica para isso? Me apresente. Não tem. Como a gente viu nos argumentos aqui com relação à Igreja de Roma, não há prova alguma. Há suposições muito mal fundadas, por sinal. Como aqui foi contra-argumentado. Inclusive o Sullivan, ele, nesse livro sobre a sucessão apostólica, depois eu vou até fazer algum material em vídeo sobre isso, ele mostra que as bases históricas da sucessão apostólica elas não existem. Você não tem essa ideia no Novo Testamento de apóstolos sendo bispos de igreja. Aqui ele faz uma confusão. Né? Primeiro ele fala da questão da sucessão apostólica, né? Que é uma doutrina da igreja, a questão da sucessão apostólica, no sentido de que os apóstolos deixaram os bispos e os bispos foram se sucedendo. Assim nós entendemos com relação à Igreja de Roma, por exemplo. E eles dizem que isso não existe, é uma criação posterior. Mas a gente viu que a tentativa de negar a sucessão apostólica na Igreja de Roma falha, porque não tem argumento histórico algum, tem suposições. Né? E aí ele diz que essa ideia da sucessão apostólica é falha porque os apóstolos não eram bispos. Porque o apóstolo ele era basicamente um missionário. Qual que era a função dele? Ele ia para um lugar, pregava o evangelho, fundava uma igreja. Ele não era um bispo, ele não tinha Ele não permanecia por muito tempo numa igreja atuando como bispo. Né? Outra questão que o Sullivan... E qual o problema disso? Que isso prova para dizer que não existia sucessão apostólica? Nada. É óbvio que os apóstolos não eram bispos. Os apóstolos eram apóstolos. Da mesma forma que os bispos não são apóstolos. Os bispos são bispos. E vieram depois dos apóstolos. Os apóstolos, já foi dito aqui, eles circulam entre as igrejas. Fundam uma igreja aqui, vai para lá, vai para cá, volta... Eles estão circulando. Essas igrejas, no primeiro momento, possuem um conselho de presbíteros para governar aquela igreja, para cuidar daquela igreja, mas que, em última instância, estão sempre ligados à autoridade dos apóstolos. Na medida que os apóstolos vão morrendo, se estabelece, isso já aparece nas cartas do Novo Testamento. Por exemplo, nas últimas cartas paulinas, aparece a figura do bispo, que vai assumindo a função local. Os apóstolos eram itinerantes. Eles deixam lideranças de presbíteros, é verdade, no primeiro momento, de um conselho de presbíteros, mas depois entre eles estabelece-se pelos próprios apóstolos. Paulo, por exemplo, isso fica claro, né? Vai estabelecer Tito, Timóteo, né? E vai se estabelecendo um bispo para a igreja local com um conselho de presbíteros. E o bispo, ele exerce a autoridade apostólica daquela igreja. Não como apóstolo, porque ele não é apóstolo, o bispo não é apóstolo. A sua autoridade é na igreja local, no lugar do apóstolo. Não como apóstolo, porque o bispo não fica circulando e não tem autoridade sobre outras igrejas. Mas é assim que há a passagem do período apostólico para o pós-apostólico. E como a igreja vai se constituir com bispo, presbítero e diácono. Isso já fica claro nas cartas de Inácio de Antioquia. Talvez algumas igrejas demoraram um pouco mais para esse processo. Claro, não é um processo homogêneo. Né? A gente não tinha internet e tudo para comunicar, decretar e ficar tudo... As coisas são lentas, né, nesse período. Mas é um processo muito natural que vai acontecer em todas as igrejas. Todas. Todas vão evoluir para a estrutura de bispo, presbítero e diácono. Você não tem nenhuma igreja que, de modo claro, historicamente atestado lá, 100 anos depois, ela é somente um conselho de presbíteros sem um bispo. Não existe isso. Não existe um testemunho histórico que confirme isso. Mas a gente percebe logo no início que vai se estabelecendo e a igreja vai evoluindo com bispos, presbíteros e diáconos. E a igreja de Roma foi assim. Os argumentos que tentaram provar contra são fraquíssimos. E o testemunho que nós temos da tradição é muito claro e incontestável, porque esses argumentos são fracos, de que depois de Pedro veio Lino, Cleto,
Clemente, Alexandre e assim sucessivamente, a lista dos bispos de Roma. Então coloca o seguinte, a gente não tem evidência do Novo Testamento que todos os líderes da igreja eram apontados por um apóstolo, porque é assim... Tá, e qual o problema? A gente também não tem evidência contrária. Os textos do Novo Testamento são fragmentários, não querem tratar de todas as questões. Eles não tratam de tudo. Eis aí até um problema da sola escritura, né? Se a escritura é suficiente, por que ela não tratou da questão da organização da igreja? Não é importante? Então fica um problema para a sola escritura. Que as igrejas, entre aspas, apostólicas hoje afirmam, né? Que elas foram fundadas por apóstolos. Então o apóstolo chegou lá, fundou a igreja e ele ordenou diretamente a liderança da igreja. Na verdade, como a gente viu, a liderança era colegial. Você não tinha... Quando você pega essas listas de sucessão apostólica hoje, que mostra lá bonitinho um bispo atrás do outro, aquilo ali, hoje, para a maioria dos historiadores, a esmagadora maioria dos historiadores da igreja, isso é considerado uma ficção histórica. Porque... Tá, o que ele diz, então, é que é uma ficção histórica a ideia de que os apóstolos deixaram uma liderança na igreja local. Como a gente já disse aqui, num primeiro momento, é fato que eles deixaram um colegiado, né? Mas também, é claro, a gente vê com Paulo que isso foi, em determinado momento, se estabelecendo para uma liderança local, sobretudo na medida em que os apóstolos foram partindo, ou foram se percebendo também que eles iam partir. A igreja foi se organizando desde cedo com bispo, presbítero e diácono. Isso é claro na igreja nascente. Mesmo que não foi diretamente o apóstolo que nomeou um bispo, mas foi aquele colégio de presbítero que nomeou um bispo. Aquele colégio de presbítero deixado pelos apóstolos tinha autoridade apostólica para tal. Não precisa pessoalmente ter sido o apóstolo que nomeou um bispo. Mas pode, porque é óbvio, imagina, você está naquele tempo, não tinha carro, não tinha... né? Então pode ser que, na medida em que o apóstolo morreu, ele não chegou numa igreja tal que estava ligada a ele para estabelecer um bispo. Lá tinha um conselho de presbíteros, mas ali mesmo, na medida que não tinha mais autoridade do apóstolo ao qual aquela igreja estava ligada, aquela igreja vai se estruturar na figura do bispo, do presbitério e dos diáconos. E todas as igrejas vão evoluir assim. De novo, eu quero o testemunho de uma igreja nos primeiros séculos que tinha estrutura colegiada de governo. Eu fico esperando. Eu desconheço. Há só suposições. Você não tinha essa estrutura ainda desenvolvida nesse período, né? Uma outra questão também que eu ia falar, o Lucas já falou, né, que é basicamente na segunda metade do século II que começa a emergir o episcopado monárquico. Segunda metade do século II que começa a emergir o episcopado monárquico. Então, até o ano 150... não tinha episcopado monárquico. Falso. As cartas de Inácio de Antioquia mostram que as igrejas ao qual ele escreve todas tinham um episcopado monárquico. Ele não fala da igreja de Roma, é verdade. Só que ele também não fala que a igreja de Roma era governada por um colégio de presbíteros. É um silêncio, né? Mas o testemunho externo que nós temos aponta que havia sim, porque se já aponta que havia Clemente como bispo de Roma, e Clemente está antes de Inácio, tinha um bispo depois, e assim sucessivamente. E as listas que nós temos dos sucessores dos apóstolos em Roma é muito claro nesse sentido, né? Ele diz que a sucessão apostólica é uma ficção criada muito posteriormente. Ele vai dar o exemplo de Irineu, e quando ele falar de Irineu, a gente comenta essa questão para mostrar que não é ficção, mas que tem uma base na tradição muito forte, né? Para nos dar a crer na sucessão apostólica dos bispos, não como uma ficção, como ele disse, mas como uma realidade. Na igreja de Roma, e as primeiras listas que vão surgindo, né, a lista mais famosa é a lista de Irineu, ela é basicamente uma lista que vai retroprojetar a realidade. Quando Irineu escreveu, você já tinha em Roma o episcopado monárquico, mas Irineu basicamente está retroprojetando para o passado aquilo que ele acreditava, a estrutura presente de Roma, né? Ele acreditava que aquela estrutura que havia nos dias dele era a estrutura desde sempre. Mas como a gente já viu... Então aqui ele fala de Irineu, que é um dos primeiros grandes teólogos da igreja, né? Morreu ali por volta do ano 202, por aí, né? Se não me engano. E que vai dar uma lista, a primeira lista assim, mais
que nós conhecemos, né, da sucessão da igreja, dos bispos de Roma, e ele diz assim, vamos ver a lista de Irineu, depois a gente comenta isso que ele diz que isso é uma ficção, uma criação da cabeça de Irineu. Né? Irineu diz assim, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, que ele está se referindo aos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Aí alguns dizem, Irineu está errado, porque ele diz que eles fundaram e edificaram a igreja de Roma, no caso, mas não foram eles que fundaram a igreja de Roma, é óbvio. Historicamente nós sabemos que não foi nem Pedro e nem Paulo que fundou a igreja de Roma. Né? Não sabemos quem chegou primeiro lá em Roma e estabeleceu a igreja. Mas aqui, o fundar não é no sentido histórico, é no sentido de fundamento. Né? Eles fundaram, foram fundamento e edificaram a igreja de Roma. De alguma forma, elas estavam ligadas à autoridade de Paulo e Pedro. A de Paulo é fácil atestar, porque temos a carta de Paulo aos Romanos. A de Pedro, a tradição nos atesta, eu trato isso no vídeo. Pedro foi bispo de Roma, onde nós temos tradições que dizem que Pedro esteve em Roma, pregou em Roma. Não só no final da sua vida. Com certeza Pedro esteve lá no final da sua vida e morreu em Roma. Mas antes disso, provavelmente ele pregou em Roma. E aqui, Irineu diz que após a morte dos apóstolos, né, o governo episcopal passou para Lino. E é interessante porque, de fato, na tradição, muitas vezes é dito que Lino foi o primeiro bispo de Roma, e há essa diferenciação. Pedro, Paulo não foram bispos de Roma, mas autoridade apostólica em Roma. Né? Mas a igreja diz que Pedro foi bispo de Roma, num sentido analógico, num sentido diferente. Explico isso no vídeo. Pedro foi bispo em Roma, não vou tratar disso aqui. Né? Mas o fato é que depois dos dois apóstolos, Lino foi bispo de Roma. Lino teve como sucessor Anacleto, depois de Anacleto, Clemente. E aí é interessante que Irineu diz que viu os próprios apóstolos, estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Então ele fala que Clemente conheceu os apóstolos, alguns, né? E tinha diante de si a pregação da tradição. No tempo de Clemente, surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então, a Igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tinham recebido dos apóstolos. Tudo isso é ficção de Irineu? De onde que ele tirou isso? Ele continua. A Clemente sucedeu Evaristo, depois Alexandre, depois Cisto, depois Telésforo, depois Higino, depois Pio. E aqui se confirma, né? Pio, que no cano muratório nos atesta que no tempo dele foi escrito o Pastor de Hermas. Então a gente tem dois testemunhos que convergem. Ele está inventando? Ele está criando uma ficção? Não, é história. Depois Aniceto, Sotério, Eleutério e assim por diante. Então vemos aqui de modo claro a lista de Irineu. Além do mais, tendo presente que Irineu foi e conheceu Policarpo de Esmirna, que foi bispo de Esmirna. Morreu no ano 156, Policarpo. E Policarpo conheceu João, conheceu o apóstolo João. Então, Irineu está ligado à tradição. Será que ele ia inventar todas essas coisas? Escreve Irineu assim: Policarpo também não só foi instruído pelos apóstolos e conversou com muitos que tinham visto, mas também foi pelos apóstolos na Ásia nomeado bispo da igreja em Esmirna. Então, os apóstolos, foi com autoridade apostólica que Policarpo foi nomeado bispo de Esmirna. Isso nós estamos no tempo dos apóstolos, pelo menos de João, que morreu no ano 100. Policarpo já era, né, ativo. Eu devia ter ali, Policarpo morreu, diz a tradição, com 86 anos, então ele devia ter ali uns 30. Né? Então ele conheceu João e foi bispo de Esmirna pelos apóstolos, tendo sempre ensinado as coisas que aprendera dos apóstolos e que a igreja transmitiu e que são as únicas verdadeiras. Todas as igrejas asiáticas testificam essas coisas, assim como aqueles homens que sucederam Policarpo até os dias atuais. Então aqui é um testemunho claro da igreja da Ásia,
a sucessão apostólica, os apóstolos que tornaram Policarpo bispo de Esmirna. E se Irineu tem conhecimento de Policarpo, junto a Policarpo, ele não teria da igreja de Roma. Lembramos que é conhecido o fato de que Policarpo foi até Roma para conversar com o bispo de Roma, se não me engano, Aniceto, por causa da questão da Páscoa. Né? Então é claro que nesse período havia um bispo em Roma, e Irineu iria inventar uma lista do nada? Provavelmente não. Provavelmente não. Né? Bem, além de Irineu, nós temos, por exemplo, o testemunho de Tertuliano, que diz assim: esta é a maneira pela qual as igrejas apostólicas transmitiram suas listas, como a igreja dos esmirnenses, que registra que Policarpo foi colocado lá por João. Então aqui Tertuliano especifica, né? João, como a igreja dos romanos, onde Clemente foi ordenado por Pedro, inclusive. A tradição diz que Clemente foi feito presbítero por Pedro, mas não foi Clemente que sucedeu a Pedro, foi Lino. E depois Clemente se tornou bispo em Roma, mas ele está ligado a Pedro. E foi bispo de Roma, segundo Tertuliano. Então aqui a gente tem de Irineu um testemunho da Ásia, de Tertuliano um testemunho da África, do cânon de Muratori um testemunho de Roma. Vários lugares diferentes com a mesma tradição. Elas são historicamente confiáveis. Ainda mais se a gente tem presente que Irineu está ligado a Policarpo, que está ligado a João, e que está ligado, portanto, a uma dimensão de apostolicidade da igreja. Ele não ia inventar uma coisa do nada. Ele não ia inventar uma coisa fictícia. Não faz sentido. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele? Isso iria ser facilmente contestado. E a gente viu que a lista dele corrobora com o testemunho do cânon de Muratori que fala de Pio. Então ele não está tirando do nada. De onde vieram esses nomes? Isso era conhecido. Isso era estabelecido. Né? E como a gente viu, os argumentos que tentam mostrar que não havia bispo em Roma são falhos, são fraquíssimos. E aqui é uma total arbitrariedade dizer a lista de Irineu é uma ficção. Não é. Porque ela bate, inclusive, né, com outros dados que vêm de outros lugares. A evidência histórica hoje, ela é bastante, assim, a historiografia ela é bastante robusta no sentido de que não havia essa estrutura no início da igreja. Como a gente viu, não há evidência nenhuma, não há evidência alguma de que, né, não havia bispos em Roma, não há evidência. Então, dessa forma a gente viu que os argumentos apresentados são fraquíssimos e que essa ideia de que não havia bispo de Roma nos primeiros séculos cai por terra. E que a tradição, não só com Irineu, a gente viu ali a afirmação de Irineu, a lista de Irineu, mas tem outras, de Tertuliano, né? E depois vai vir outras, de outros padres da igreja, reafirmando a tradição da sucessão apostólica em Roma. São Jerônimo, Agostinho, Optato de Mileve, Ambrósio, Atanásio, vários padres da igreja vão confirmar a lista dos sucessores de Pedro em Roma. E as afirmações aqui, os argumentos que foram apresentados para dizer que não havia bispo em Roma, são fraquíssimos. Né? Foram todos eles facilmente contestados, né? E são muito vazios, não são provas diretas. São suposições. De novo, de modo direto, não há argumento nenhum, não há nenhum testemunho histórico para corroborar e dizer que não existia bispos nos primeiros momentos ali da Igreja de Roma. Né? Então, com isso nós encerramos esse vídeo. Curta e compartilhe.